está trazendo um técnico de fora, um português que nunca trabalhou em Portugal, que está chegando ao 10º país diferente, né, onde ele vai trabalhar. Já são 10 países, é uma experiência cigana, digamos assim, e tentar entender como funciona o Paulo Sousa, de que maneira ele costuma trabalhar. Já não há nem tanta curiosidade quanto a isso, acho que hoje a curiosidade maior com relação ao que ele vai responder. O que também dá para imaginar, porque ficou muito claro nesse período que o homem sabe usar rede social, sabe usar os meios atuais para se comunicar. Ele mudou completamente a visão que grande parte da torcida do Flamengo vai usar a rede social como referência, que é onde você consegue ver. Você pode até conversar com o outro na rua, mas você via na rede social, no dia do anúncio, que foi no último domingo do ano, tinha hashtag Fora Paulo Sousa. Nem sabia que era o cara. Fora Paulo Sousa, não queremos você. Valdemar, galera. Tipo a chegada do Valdemar. Valdemar, galera. Aquela voz do Lúcio de Castro, aquela coisa toda. Isso. Foi isso. Tinha hashtag, o cara nem sabia que era o Paulo Sousa. Aí o cara é malandro, né? O cara vai lá e manda recado, põe foto dele cozinhando lá com roupa de chefe no final do ano do Réveillon, ele com os cachorrinhos, aí a galera que gosta de cachorro já se amarrou, aí dá entrevista todo simpático e tal, aí fala que o Flamengo é o maior clube do mundo, aí algumas pessoas levam isso a sério, ao pé da letra. É claro que ele está falando isso para fazer uma média com a torcida. Se ele fosse contratado pelo Atlético Mineiro, o Patrick falou que o São Paulo é o maior do Brasil também. Exato, vai falar o quê? Que é o Corinthians? O cara sai do Inter, chegou no São Paulo, o maior do Brasil é o Corinthians, mas eu estou chegando aqui do São Paulo, gosto muito também. Pô, não. Ele ia falar que é o São Paulo, óbvio. Ele tem mais do que falar isso mesmo. É uma maneira de você... É um abre-alas, gente. Isso aí já deixa a torcida... A torcida gosta, o torcedor gosta disso. E ele fez isso, o Paulo Sousa, como o Patrick, acho que é a mesma coisa agora. Essa discussão que é a maior, a melhor, isso é totalmente subjetiva, é uma discussão que não leva a lugar nenhum, é uma bobagem. Para mim, isso é tempo jogado fora. Porque cada um vai ter uma opinião e daí? Né? O importante é que ele realmente conseguiu mudar isso. A aceitação já é muito maior. Você não vê hashtag, há uma expectativa. Então, acho que isso dá a ele uma certa tranquilidade para trabalhar. Né? Aí vamos ver agora como vai ser, porque agora ele começa a ter contato com os jogadores. Essa semana, nem tanto, porque essa primeira semana costuma ser exame médico, preparação física, aquela parte toda, né? A parte de trabalho com bola deve ser mais adiante. E ele só deve colocar o time titular em campo no mês que vem. Então ele vai ter algumas semanas de trabalho. Quer dizer, ele vai ter, inclusive, uma condição que só o Abel Braga teve nesse período aí do Landim presidente, né? Que está no seu segundo mandato agora, porque os outros técnicos, todos eles entraram durante. O Jesus teve ali 20 dias, mas não foi pré-temporada, foi no meio do ano. O Domi chegou também no meio ali da pandemia. O Ceni chegou no meio o Ceni chegou num dia e estreou no dia seguinte na Copa do Brasil contra o São Paulo. Pré-temporada 0, né? Já chegou, e depois emendou uma na outra. Uma temporada, teve ali uns 12, 13 dias para trabalhar com os atletas, entre uma temporada e a outra já em 2021. E o Renato também entrou no meio do campeonato. Então, nenhum deles teve o período que o Paulo Sousa terá para trabalhar. Eu acho que a grande curiosidade hoje é com relação ao que ele vai falar. Eu imagino que ele vai ser extremamente delicado nas palavras, muito cuidadoso, vai encher a bola do Flamengo da sua torcida e tudo mais. Você vê ali o John Textor também, lá, o investidor do Botafogo, né? O americano. Ele chegou lá e teve cenas sensacionais do aeroporto no Rio de Janeiro. O cara gritando I love you, John, uma coisa maravilhosa, e o outro maluco lá com uma nota de R$20. Tá certo. De R$20. Então, toma vintão aí, John. Pô, o John não veio pegar o dinheiro, ele veio trazer o dinheiro para o Botafogo. Recusou, né? Recusou, não quis, não. Recusou, não, muito obrigado. Quantos Thank dólares you very much. Thank you very much. Muito obrigado. Pô, dá o quê? $3,70, $3,80? Não, valeu. Não quero, não. Obrigado. Então, mas é isso. Acho que a expectativa agora é com relação ao trabalho dele, né? Mas, num ponto, acho que os dirigentes do Flamengo fizeram uma bobagem colossal no ano passado, que foi contratar o Renato. O Flamengo pagou caro por isso. Vai ficar agora... Está marcado na história. O Flamengo, 3 campeonatos, perdeu os 3, perdeu o final de Libertadores, jogou fora qualquer possibilidade de brigar pelo título brasileiro com várias tropeções. Copa do Brasil, humilhante eliminação para o Atlético do Alberto Valentim no Maracanã. Tem que sempre frisar que foi o Atlético Paranaense do Alberto Valentim, não foi do Nicão, foi do Alberto Valentim. O Flamengo conseguiu isso, né? Graças ao seu Renato Gaúcho e os cartolas que o inventaram ali, colocaram no carro por imposição de rede social, Flamimimi, e essa turma de malucos aí que pautaram o Flamengo durante o ano passado. E deu no que deu. Mas eu acho que nesse episódio eles foram corretos. Foram lá, contrataram o cara e trouxeram. Acho muito difícil você contratar um técnico na Europa dessa maneira que é o Atlético, na videoconferência, no WhatsApp. Tem que ir lá falar com o cara, meu irmão. Tem que ter um olho no olho, tete a tete, até para você sentir qual é do sujeito. O Atlético está tentando contratar à distância e não está rolando. E aí você fica, de fato, nas mãos dos empresários. Claro que os empresários estão fazendo pressão, claro que eles encaminham seus nomes, tentam encaixar no Brasil os técnicos para os quais eles trabalham,
mas é importante você ter um contato com a pessoa, conversar com ela para ter uma ideia mais clara do que esse cara pensa, qual a motivação que ele tem para vir ao Brasil. E, pelo menos no discurso, esse técnico parece bem motivado. Eu acho até que faz sentido, porque ele nunca teve um time tão forte nas mãos dentro da realidade onde ele agora estará inserido, né? Que é a realidade do Brasil e da América do Sul. Ele tem um dos melhores elencos, se não o melhor elenco do continente. É como se ele lá na Europa, de repente, ele fosse colocado para treinar. Qual é o melhor elenco da Europa hoje? É o Paris Saint-Germain? É o Real Madrid? Sei lá, vai treinar esse time aqui. Mal comparando, é isso. Ele aqui no continente ele tem um dos melhores elencos. Ele nunca teve isso nas mãos. Então, uma oportunidade muito grande que ele tem de sonhar com títulos e tudo mais e se projetar lá fora. E no próprio país dele, onde ele nunca trabalhou, né? Nunca trabalhou em Portugal como técnico, só no Sub-16 no comecinho da carreira. Uau!